Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Felizmente, hoje nós trazemos aqui mais uma boa notícia. Mais de 5 mil pessoas que moram em Alagoas foram atendidas pelo programa Telenordeste. Isso mesmo, Telenordeste. Nunca ouviu falar? Pode ficar tranquilo que a gente está aqui hoje com a Karine Omena, que é superintendente de atenção primária e ações estratégicas da Secretaria de Saúde do Estado, para nos explicar um pouquinho mais sobre esse programa que já atendeu, como dissemos, milhares de pessoas, mas para muitos ainda é uma grande novidade. Seja bem-vinda, Karine, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Como é bom a gente conversar sobre algo que está dando tão certo e que vem atendendo tão bem a população do nosso estado. Sem dúvida. Eu queria saber aquilo que talvez seja a resposta para muita gente que já ficou curiosa. O que é esse Telenordeste? O nome é sugestivo, né? Isso. Mas às vezes pode ser algo muito além daquilo que está contido aí nesse termo. Será que você me explica? Sim, vamos lá. Então, o Telenordeste, ele é um programa vinculado ao Ministério da Saúde em parceria com o Hospital da Beneficência Portuguesa. Então, nessa parceria do Ministério com a Beneficência Portuguesa, o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Saúde, fez a adesão a esse programa e pôde disponibilizar aos 102 municípios essa oportunidade de fortalecer a atenção primária, através de consultas com especialistas. O hospital em questão está situado no estado de São Paulo. Então, essa vinculação entre a Secretaria de Saúde de Alagoas e a Beneficência Portuguesa é pelo Ministério da Saúde em si? Isso, é pelo Ministério da Saúde, né? E como eu disse, o Estado fazendo a adesão, ele conseguiu disponibilizar para os 102 municípios. E aí a gente tem a oportunidade de ter esses especialistas que são vinculados ao Hospital da Beneficência Portuguesa, trabalhando ou atendendo, vamos dizer assim, de forma compartilhada com os nossos médicos que estão na atenção primária à saúde, que estão nas unidades básicas de saúde. Como é que funciona assim na prática, Vamos né? lá. E quando a gente fala Telenordeste, a imagem mental que a gente acaba criando é de que eu vou dar uma ligada lá em um determinado número e o médico do outro lado vai poder fazer um atendimento de telemedicina, literalmente, né? Ou o contrário, que eu vou me cadastrar ali de alguma maneira e esse médico, em algum momento, vai me ligar. Será que é isso daí? Estou muito certo ou muito errado? Vamos lá. Então, como é que acontece? Acontece fazendo uma consulta que eles chamam de consulta triangulada. Então, a equipe de atenção primária, né, as equipes que estão nas unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, elas entram em contato diretamente com o Hospital da Beneficência Portuguesa, através de uma plataforma, e fazem o agendamento direto. E por que que isso é bom? Isso é bom porque a equipe de saúde da família, ela pode priorizar os casos, elas ficam à frente dessa gestão do cuidado. Então, fazendo ela mesma essa regulação, né, que a gente chama de regulação. Então, eles fazem o agendamento direto nessa plataforma com a Beneficência Portuguesa. A partir daí é agendado, né, é repassado uma data. A equipe do posto da unidade de saúde avisa ao usuário, né, ao paciente. O paciente vai naquele dia, naquele horário marcado e a consulta acontece na unidade básica, na presença do médico de saúde da família, do paciente e na telinha do computador o médico especialista. Então, por isso que se chama de consulta triangulada, né, porque são essas três pessoas, né, que estão ali envolvidas no cuidado em saúde, né, porque o usuário também é o protagonista, né, do seu cuidado em saúde, e essa consulta acontece, né, ali de forma bem compartilhada. O médico também pode trazer para essa consulta o enfermeiro, que faz parte também desse cuidado desse usuário, ou algum outro profissional que ele também queira convidar, não é, que já atenda esse usuário, né? Normalmente esse médico da unidade básica de saúde é um clínico geral, né? Um médico que tem essa especialização. Então o profissional lá da outra ponta, da Beneficência Portuguesa, que está lá em São Paulo, normalmente é um especialista do qual não se dispõe naquela unidade de saúde.
Pode acontecer também do caso necessitar de um aprofundamento maior também de um outro clínico geral, de uma segunda opinião. A minha pergunta é partindo de fato de uma dúvida que eventualmente o usuário lá do famoso postinho possa ter também, né? Poxa, se aqui já tem um médico, por que precisa entrar esse outro aqui na outra ponta também? Não sei se é essa a necessidade que se encontra. Sim, olha, é muito boa a sua pergunta, porque a gente vai falar um pouquinho do que a nossa política pública de saúde precisa investir e fortalecer na atenção primária. A atenção primária, ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, essa equipe do posto, né, da Unidade Básica de Saúde, ela precisa estar muito bem preparada e dar o maior grau de resolutividade possível para os usuários. Então, como estratégia, o Ministério trouxe esse programa, né, para si, em parceria com a Beneficência, justamente para fortalecer esse cuidado que a gente chama do cuidado no território, no cuidado na unidade básica, né, que fica próximo onde a vida das pessoas acontece. Então, trazendo dessa forma, evita os encaminhamentos, não é? Evita que esse paciente se desloque muitas vezes para outras localidades mais distantes do seu domicílio, como, por exemplo, uma pessoa que mora lá no sertão de Alagoas, não é? E que é um município pequeno, que não tem os especialistas, mas ele precisa do especialista. Então, a gestão municipal, né, nas pactuações, manda um carro para levar para outra localidade. São aquelas ambulâncias que muitas vezes a gente vê circulando pela cidade, são do interior, né? Só para ilustrar um pouquinho melhor, muitas vezes são transportando esses pacientes para atendimentos que poderiam ser resolvidos ali mesmo, né? Ali mesmo, né? Então, é uma forma da gente fortalecer a atenção primária, porque vai aumentar a resolutividade, vai qualificar o cuidado, né, ali acontecendo, né, no território, com aquela equipe que já tem o vínculo com o usuário, né, o médico de saúde da família, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, são profissionais que eles devem formar um vínculo forte com a população, com o território, não é? Então, quando a gente traz incrementos para essa equipe, né, e dessa forma um incremento tecnológico, a gente aumenta a resolutividade, a gente qualifica o cuidado. Não é? Esse médico, que a gente já ouviu muitos relatos de médicos de saúde da família que têm, não é, feito uso das consultas do Telenordeste, da forma como ele se qualifica também, porque essa troca de saberes, não é? O saber do especialista, somando ao saber, né, daquele clínico, daquele médico de família e comunidade, né, como a gente chama. E aí, a partir daí, ele também vai se qualificando para esse cuidado. E quem tem a ganhar com isso é o usuário, né? Que não precisa sair, né, de tão longe, para tão longe, né, da sua residência, que ele pode ter um cuidado mais qualificado ali na sua unidade, né, no conforto, né, das suas proximidades, no conforto também de já ter uma segurança, um vínculo profissional ali, né, com o profissional que já acompanha ele ao longo de uma vida. Então, essa é a potência, não é, do programa. Isso é muito interessante, né? Eu particularmente costumo voltar sempre para os mesmos médicos que já fui, de acordo com a especialidade, claro, né? E naturalmente do vínculo que você acaba criando. E muitas vezes já aconteceu, por exemplo, o ortopedista que eu costumava me atender quando tinha alguma necessidade, se aposentou e eu me sentia desguarnecida ao Léo, né, quando precisava ali de algum suporte para problemas de coluna, por exemplo. E tem pessoas que têm essa dificuldade de já ir ao profissional e tendo essa vinculação, esse atendimento, podemos dizer assim, mais humanizado, isso se torna um facilitador. Agora eu queria que você explicasse para a gente, Karine, por favor, esse grande celeuma que existe na atenção básica, né? No final das contas, é nessa porta de entrada, muitas vezes, como você até antecipou, que praticamente todos os problemas poderiam ser resolvidos ou, com certeza, todos poderiam ser minimizados se houvesse esse acesso facilitado. O Telenordeste tem também essa proposta de fortalecer, principalmente nos municípios do interior, esse acesso mais facilitado e esse cuidado até mais rápido, né, para o usuário que está na ponta? Sim, tem facilitado isso, né? Como eu disse, tem aumentado o escopo de ações daquela equipe, as possibilidades. A oferta de profissionais especialistas é uma oferta grande, não é? Hoje, por exemplo, as especialidades que mais são acessadas é o endocrinologista, é o cardiologista, é o dermato, né? Tem muita procura também pela parte da psiquiatria. Então, com isso,
né, começa-se também a pensar esse cuidado nesse território mais resolutivo, não é? E que essas pessoas nessas localidades mais distantes tenham acesso a esse tipo de acompanhamento, não é? Com o especialista e com o médico da saúde da família. Agora, quando a gente fala desse atendimento lá no postinho, sei lá, vou dar um exemplo aqui, na cidade de Maravilha, né, ou lá na outra ponte, Delmiro Gouveia, em Maragogi, muitas vezes para a gente que está falando a partir da capital, ou de algumas cidades maiores, como União dos Palmares, Arapiraca, pode parecer só mais 1, 2, 10 atendimentos. Mas a gente precisa reforçar que quando esse problema não é resolvido no município, de alguma maneira ele vai tentar ir para um município um pouquinho maior. Sim. Quando ele não resolve lá, normalmente ele vem parar aqui na capital. E quando na capital ele não consegue isso no posto, numa UPA, aconteciam aqueles problemas que, graças a Deus, hoje a gente não tem visto, da pessoa, como se diz no popular, foi bater lá no HGE. E aí estrangulava toda a rede de atendimento, né, de urgência e emergência, pela falta dessa assistência primária lá na pontinha, no início do problema. Vocês percebem também que, de alguma maneira, isso tem contribuído para desafogar toda a rede e, consequentemente, fazer com que haja esse azeitamento, o melhor funcionamento de toda a estrutura de saúde do Estado? Sim, a gente escuta muitos relatos de alguns gestores, né, falando, né, do quanto que diminuiu, né, essa logística, né, que era mais trabalhosa, que detinha também mais questões envolvendo gestão e logística com o usuário. A gente sabe também que, lógico, tem alguns municípios, como você citou, né, Delmiro, aqueles municípios mais distantes, né, e as equipes que ficam mais na zona rural também têm alguma dificuldade com a questão do sinal de internet, né, com essa parte assim. Então, a gente tem orientado, alguns municípios fazem algumas estratégias de aquele postinho que fica mais na zona rural e que o sinal da internet é ruim, eles já conseguem trazer para uma unidade no mesmo município, né, mas que o sinal seja melhor, então o deslocamento termina sendo menor também. Então isso facilita, né, a vida do usuário, da gestão. E sim, né, os relatos de gestão de que diminuiu e muito, né, a procura em outro polo, né, em outra referência, como a gente chama, e podendo ofertar essa consulta na unidade básica de saúde. E a gente falou que houve a pactuação entre o Estado e o Ministério de Saúde, junto naturalmente com esse outro ente que é o hospital. Em toda pactuação, né, em todo firmamento de um pacto, existe também os compromissos que cada uma das pessoas representadas ali naquele documento assume. Nesse caso aí, esses 3 entes, né? Estado de Alagoas, Ministério da Saúde e o hospital. O que Alagoas precisa fazer para continuar renovando? Existe alguma exigência do Ministério da Saúde? Há também, aproveitando aqui esses aspectos técnicos que você citou, algum aporte, alguma contrapartida de investimentos do próprio Ministério para que aquela unidade tenha a condição de receber bem esse sinal de internet, tenha um espaço adequado ali para uma consulta com esses moldes, né, que acabam se tornando cada vez mais comuns hoje em dia? Olha, quando o programa iniciou, ele está no escopo dos programas que o Ministério chama de PROADES, que são programas para o incentivo de desenvolvimento do SUS. E aí, no início, que foi disponibilizado só para os municípios da 2ª e da 10ª região de saúde, sim, o próprio programa, ele fornecia, né, para a unidade básica de saúde, os equipamentos, a webcam, né, e algumas outras, como um incentivo, né, e estimulando mesmo o município Quando foi expandido, e foi expandido não só a nível de Alagoas, não é, mas em outros também a oferta chegou a outros estados, esse incentivo, né, de trazer equipamento já não houve. Mas o apoio que o hospital dá em relação à plataforma, à orientação, em como acessar essa plataforma, ela é dada. A nível do Estado, o que é que o Estado faz? Através da sua área técnica, que fica na gerência de atenção primária, ela consegue fazer esse monitoramento, não é, dessas teleinterconsultas, esse diálogo frequente e constante com as equipes, ouvindo as dificuldades, solicitando a beneficência portuguesa, né, um número quando a gente vê que tem muito pedido para endócrino, então vamos aumentar, vamos negociar, conseguir, né? umas vaguinhas a mais para o nosso estado, não é? E aí a gente fica nesse contato direto. Para além das questões das teleinterconsultas, o programa ele também
oferece o que a gente chama de educação permanente. Então, várias vezes a gente, enquanto Estado, né, vendo a dificuldade de alguns municípios ou região, a gente solicitou à Beneficência Portuguesa, né, esse apoio na capacitação para as equipes, e aí eles também vêm, não é, e fazem essa capacitação. Então, é uma forma da gente poder, enquanto Estado, identificar as nossas necessidades, né, os nossos gargalos, e conversar com o hospital no intuito de trazer algo a mais, de trazer algo que possa favorecer o cuidado em saúde na atenção primária. E o que o Estado precisa fazer para não perder essa oferta, né? Para não perder esse benefício que tem assistido milhares de pessoas aqui em Alagoas? Esse projeto ele tem a duração que a gente chama de um triênio. Então, a cada final de triênio, e agora 2024, né, finalizou um e iniciamos outro, o Estado precisa, através do Secretário de Estado da Saúde, formalizar o interesse em manter o programa no Estado. Então, assim o fizemos, né, com a assinatura do Dr. Gustavo, a gente enviou o ofício. O Estado demonstrou o interesse, né, em permanecer com o programa aqui no Estado, e assim a gente vem fazendo, não é, mostrando a importância, mostrando a necessidade, mostrando através até mesmo dos números, né? Como você disse, só agora em 2024 já temos mais de 5.000 teleinterconsultas que foram ofertadas à população. No ano de 2023 foram 6.200 e pouco. E agora estamos no mês de outubro e a gente já vai em mais de ultrapassando essas 5.000, né? Agora, há, por exemplo, aproveitar que estamos falando aqui em dados, uma exigência do Ministério, a gente vai ofertar tudo isso aqui, gratuitamente, mas eu preciso que o Estado fomente o acesso a esse serviço. Então, a gente tem uma meta X aqui de atendimentos gerais e de tantos em especialidades que precisam ser ofertados aí pelos municípios, ou não? É literalmente uma demanda espontânea? Não tem essa exigência porque parte da necessidade da população. Né? Então, o que eles nos solicitam é esse monitoramento, é esse contato direto com a gestão municipal, não é? Perguntando se está havendo alguma dificuldade em acessar, né? Incentivando, encorajando. Às vezes a gente encontra também resistência em alguns profissionais em fazer uso dessa tecnologia. Né? Às vezes a tecnologia ainda assusta um pouco. E aí quando a gente chega mais próximo do município, né, fala sobre a importância disso para o usuário, para o próprio profissional, né, em fazer essas trocas de saberes, né, para aumentar a resolutividade, né, das situações de saúde do usuário. Então, eles não têm meta, né, é de acordo com a necessidade do usuário e o acesso que a gestão municipal faz ao programa. A gente fala muito hoje de digitalização, informatização, otimizar processos. E eu acredito que esse dado, por exemplo, dos mais de 5.000 atendimentos já realizados em 2024, acaba sendo também um grande balizador das ações, né? E reflete muito também quais são as principais necessidades que muitas vezes podiam estar ocultas justamente por causa dessa dificuldade de acesso, né? Você me informou, inclusive, que um dos especialistas mais procurados é o endocrinologista. Talvez pela ausência desse endocrinologista, quando a pessoa fosse ao posto e perguntasse como faria para consultar o profissional e soubesse que não tinha ali, ela desistisse de ter esse atendimento e essa necessidade não entrasse na estatística do Estado, que contribui para a elaboração de direcionamentos e até de adequações das políticas públicas de saúde, né? Acaba sendo também um benefício paralelo, correlato, né, a esse atendimento, a esse novo aporte de saúde dado pelo Ministério? Perfeito. Serve sim, não é? A gente sempre está analisando, né, os dados, os números, as necessidades através desses números, né? Para a gente, esses números não são números frios, né? Eles falam da produção do cuidado, eles falam da necessidade da população em determinada situação. Então, a partir daí, a gente também analisa para a tomada de decisões, né, da gestão estadual. E a gente sempre está mostrando também a gestão municipal
né, para que também sirva, né, como um olhar mais criterioso, né, de como está acontecendo o cuidado no território, o que é que pode ser melhorado, se a necessidade da população, por exemplo, é em relação ao endocrinologista, será que mais investimentos nessa produção do cuidado em relação à prática de atividade física, a hábitos mais saudáveis, né, de vida, de alimentação, né? Então a gente está sempre estimulando a população através da Sim. gestão municipal, né, a pensar nessa perspectiva, né, a pensar na saúde, né, na prevenção, na promoção. Então, esses números nos diz muito. Né? E ainda falando desses números, ano passado a gente teve 6 mil aproximadamente atendimentos, né? Agora batendo já 5 mil. O que isso representa para quem faz a saúde do lado administrativo, do lado da gestão, que é o seu caso aqui, por exemplo? Lá para o médico na ponta é mais um atendimento, mas para quem olha com a planilha, com a caneta para os investimentos, para o direcionamento de ações, esse é um número expressivo, é um número bom? De repente, ao contrário do que eu estou pensando, é um número que preocupa? Olha, é um número bom quando a gente pensa que as equipes de saúde da família estão implicadas em ofertar algo mais, né, no cuidado à saúde para o usuário. Então, a gente vê a preocupação dessa equipe, desse profissional, né, em acessar o programa, de trazer esse conhecimento do especialista, né, para somar na estratégia do cuidado que vai ser pensada e ofertada para o usuário. Então, isso é um número muito bom. Né? Quando a gente também pensa do lado de que seria um usuário que estaria indo para um especialista lá e que muitas vezes, até mesmo pelas falhas nos sistemas que ainda tenho, né, temos a nível nacional, eu não tenho a contrarreferência. Se eu mando o usuário, o especialista que atende ele lá em outra localidade, às vezes eu não tenho essa contrarreferência. Eu não sei o que foi que esse especialista... Como foi a consulta lá, né? Como foi, se deu certo, se não deu. Não é todo usuário, né, que consegue fazer esse repasse de informações, né, do que o outro profissional recomendou, prescreveu. Então, nesse sentido também, a gente vê uma potência muito grande, né, porque ali ele sabe exatamente, ele pensou junto, né, com esse médico. E enquanto gestão, a gente também precisa pensar nessa política pública que não é só a parte curativa. Né? Em quantos investimentos a gente precisa também pensar em equipes multidisciplinares, né? Na prática de atividade física, com o direcionamento, com a prescrição do profissional competente para aquilo, né? O profissional da nutrição. Como é que a gente pensa também o cuidado no domicílio? Uma coisa bacana também que o programa trouxe para a nossa prática aqui com as equipes de saúde da família, tem profissional que já consegue levar ou notebook ou então o próprio celular e acessa a consulta no domicílio. Então veja que coisa boa, o acamado, né, aquela pessoa que está ali na condição de acamado, né, poder receber no seu domicílio a consulta com o especialista. Porque aí vai o médico da saúde da família, né, acessa no domicílio e ele tem ali, né, um cuidado mais especializado. Isso é interessante porque tudo que é novo, de alguma maneira, acaba criando um certo receio e, consequentemente, uma resistência. E isso é para qualquer campo da nossa vida. Emocional, uma quebra de rotina, uma alteração dessa, né? Um novo paradigma tecnológico, não é? E, no final das contas, a evolução dessa tecnologia vai se ramificando por todas as profissões. Hoje em dia, por exemplo, um engenheiro não precisa percorrer um grande campo a pé, com a treino, alguma coisa, para poder dimensionar uma área. Ele levanta um drone ali, usa uma imagem de satélite. Né? Nós, jornalistas, aqui também temos várias ferramentas, né? Câmeras que muitas vezes são operadas remotamente, sim, ajustes que são feitos aqui pelo celular, quase tudo feito por ele. E na medicina, cunhou-se inclusive esse termo, né, do teleatendimento, né, da telemedicina, e essa não é mais uma tendência, agora já é um novo paradigma, né, já é uma realidade, e cada vez mais a gente vai precisar se adaptar a isso também. Eu, particularmente, muitas vezes faço a consulta por telemedicina. Em alguns casos, naturalmente, há uma vantagem, porque eu não preciso me deslocar até aquele lugar, sim, a hora é marcada e cumprida, né, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade no consultório médico, é quase um clichê, infelizmente, e há casos que também não dá para fazer, você precisa de um toque, de uma coisa mais
presencial, física, no final das contas. Mas a população tem reagido bem, pelo visto, e tem assimilado que isso é importante e é um facilitador, né? Sim, a população tem aceitado bem, não é? Essa tecnologia, né, chegou de fato para ficar, para melhorar, para avançar em algumas coisas, não é? Você me falou dessa resistência, me fez lembrar de quando o Ministério da Saúde, ele trouxe para o cenário da atenção primária o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que chama PEC. E aí todas as unidades básicas de saúde, as equipes, a gestão municipal, ela teve que se organizar para colocar o prontuário eletrônico, né? E aí os profissionais para aprender a lidar com essa tecnologia, né? O prontuário antes que era físico, Sim, né? que ninguém entendia muitas vezes que vinha até na receita, né? Não E faz muito tempo era assim, né? E agora passou a ser, não é, um prontuário eletrônico. Os agentes de saúde que trabalhavam com as fichas passaram a trabalhar com um tablet, né, e fazer todo o registro ali naquele instrumento, né, usando da tecnologia. Então, tudo isso foi uma inovação grande na atenção primária, investimentos na atenção primária. Porque se a gente não tem essa atenção primária fortalecida, bem equipada, né, proporcionando a essas equipes condições melhores para o processo de cuidado, termina que essas pessoas vão bater na porta das UPAs, como você citou, né, na porta dos hospitais, e não é essa a intenção quando a gente pensa nas políticas públicas, né? A gente pensa em cuidar das pessoas na perspectiva da saúde, né? E não já pegar um adoecimento grave, né? Um adoecimento complexo. Então, por isso que a atenção primária ela precisa ser fortalecida e essas tecnologias serem implantadas, né, na atenção primária, para melhorar toda essa condição. Importante até dizer que os municípios também têm uma parcela de responsabilidade muito grande, né? Você me explicava, naturalmente, quem acompanhou a entrevista desde o princípio, que o atendimento é feito por 3 pessoas, pelo próprio paciente, que tem a parcela dele de procurar e de se cuidar, pelo médico da unidade e da unidade física, onde ele se encontra, e pelo médico do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. E a gestão pública da área da saúde é tripartite. Estado está fazendo a parte dele, conveniou-se ao Ministério que está fazendo a parte dele, e pelo que parece, pelo menos olhando os números, tentando traduzir o que eles representam, os municípios alagoanos também estão de parabéns, né? Sim, com certeza. E deixa eu te dizer, Alagoas ela tem uma cobertura de atenção básica, né, de atenção primária muito boa. Não é? A gente tem a maioria dos municípios com uma cobertura entre 80% e 100%. Ou seja, é de fato uma cobertura onde a gente possa proporcionar a esses profissionais, a esses usuários, uma equipe próxima de onde a vida deles acontece. Então, isso é muito favorável, né, para o processo de saúde e doença, né, o processo do cuidado. Né? Porque a gente vai ter ali, pertinho da vida das pessoas, uma unidade básica com pessoas cadastradas, vinculadas a essa equipe, favorecendo o vínculo. Né? Um outro programa que tem fortalecido muito a atenção primária é o Mais Médicos, né? E que é um programa do Ministério da Saúde, né? Também nesse intuito de fortalecimento da atenção primária, onde ele envia médicos, né, através de editais, esses médicos se inscrevem e esse médico passa a trabalhar na unidade básica, na gestão municipal. Né? Então, foi uma forma também que o Ministério encontrou de fortalecer. Interiorizar, né? Interiorizar. Importante a gente até dizer que o Mais Médicos muitas vezes é alvo de críticas, porque vem alguém do exterior, toma a vaga de alguém daqui, mas no estado como o Amazonas, o município de Tefé, por exemplo, 7 horas de barco. Muitas vezes o médico que está em Manaus, está ali já habituado à rotina dele, não quer ir lá. E a população está esperando. E alguém precisa ir no final das contas, né? Isso, mas deixa eu te dizer que nesses últimos editais que o Ministério lançou, né, que abriu o edital para que os médicos se inscrevessem no edital, a grande maioria foram médicos brasileiros. Isso é muito bom também. Muito Mostra bom. uma sensibilização, Sim. uma mudança talvez, né, de mentalidade, provando que é necessário. De né? formação, Exatamente. Né, quando a gente pensa na formação, na graduação mesmo, né, entendendo a importância desse território, da atenção primária. Então, hoje a gente tem médicos, a grande maioria do programa são médicos brasileiros. Karine, eu quero facultar esse instante final aqui do nosso bate-papo. É meia hora, mas eu falei que às vezes passa bem rápido, né? Verdade. Para que você mandasse aí um recado para quem nos acompanha, quer seja o paciente ou até mesmo um gestor municipal
que precisa desse contato agora com a secretaria, já que ele tomou conhecimento do que é o programa, para fortalecer no município dele, para tirar uma dúvida, para ter uma intermediação de contato com o Ministério da Saúde, a palavra está contigo. E se você quiser, pode falar direto lá para sua câmera, para dar esse recado aí, quase olho no olho. Tá bom. Então, para os nossos gestores, não é? Esses gestores municipais que estão ali no dia a dia, né? Nos territórios com as equipes de saúde da família, que eles possam cada vez mais proporcionar a essas equipes a condição de ofertar a teleinterconsulta através do Telenordeste, porque com certeza essa equipe vai estar se qualificando para o cuidado e o usuário tendo ali, não é, na unidade básica, um cuidado mais resolutivo. Então, que a gente possa ampliar cada vez mais esses números, que a Secretaria de Estado vai estar apoiando tecnicamente, fazendo o apoio institucional aos municípios, não é, em toda a logística que for necessária, né, para que isso aconteça, tirando dúvidas, estando próximos, não é? Para os usuários, né, que também estão nos ouvindo, que são protagonistas também nesse processo do cuidado, né, que conversem com as suas equipes, pergunte se a sua unidade já está cadastrada, se já está apta, não é, a acessar o programa, não é, e sugerir às equipes, sim, né, esse cuidado a mais para ele. Muito obrigado, Karine Eumena. Para você que chegou agora há pouco, vou repetir aqui, ela é Superintendente de Ação Primária e Ações Estratégicas da Secretaria de Saúde do Estado. Nós conversamos aqui sobre o programa Telenordeste, né, vinculado à telemedicina, essa prática nova que beneficiou só esse ano mais de 5.000 pessoas. E a boa notícia que ela nos reforçou aqui é que foi feita a repactuação e teremos aí o programa por mais 3 anos, graças a Deus, né? E que bom que as pessoas que nem sempre tinham esse acesso agora têm tido esse direito à saúde constitucional, inclusive mais facilitado, mais próximo e muitas vezes até dentro de casa, né? Como é bom a gente ver esse avanço. E se você quiser conferir toda essa entrevista na íntegra, caso esteja nos assistindo na tela da TV Assembleia, a gente lembra que o nosso conteúdo é disponibilizado também no nosso canal no YouTube. É só colocar lá na lupinha, na ferramenta de busca, TV Assembleia Alagoas, tem uma playlist, uma aba com todas as edições do programa Ponto de Vista, que sempre tem esclarecimentos sobre essa área da saúde essencial para a nossa existência. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.